A paz, amados, Deus os abençoe poderosamente, que a força do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês e que nós possamos fazer uma partilha digna de reflexão, uma partilha que venha trazer impacto ao nosso coração, uma partilha que venha fazer por nós aquilo que só o nosso Deus pode fazer. Portanto, seja muito bem-vindo nessa live, que Deus o abençoe, que Deus possa derramar bênçãos copiosas sobre a sua vida, sobre a sua história. Portanto, prepare o seu coração para mais essa partilha edificante e eu vou me utilizar de uma palavra. Essa é a Semana Santa, a Semana Maior, a semana onde nós nos recordamos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma semana, não é para nós chorarmos a morte de Jesus, porque Jesus está vivo. É para nós olharmos para a nossa vida e entendermos o quanto nós matamos e ainda continuamos crucificando o nosso Senhor com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com as nossas limitações. Que você possa, nesse dia, receber de Deus o favor, a graça, a sabedoria, para que essa semana você consiga viver uma semana santa, digna de amor, digna de reflexão e digna de conversão. Então vamos preparar o nosso coração, porque precisamos partilhar. A palavra que eu partilharei com você está em Marcos, capítulo 14, dos versículos de 66 em diante. Marcos, capítulo 14, do versículo 66. Eu quero partilhar sobre a negação de Pedro. Eu quero partilhar quando Pedro negou Jesus. E aí eu quero também trazer isso para o nosso contexto diário, para a nossa vida. Gente, é muito fácil nós falarmos que Jesus vai nos dar tudo, mas Ele não vai. Porque para Jesus nos dar tudo, nós precisamos ter a nossa vida tão reta diante dele. E mesmo assim, com uma vida reta, muitas vezes nós não vamos obter tudo do Senhor. Nós não vamos obter tudo do Senhor. É muito lindo falar de milagres, é muito lindo falar que Jesus curou, mas lindo mesmo é falar da conversão e da transformação do ser humano, de quando nós abrimos mão daquilo que não agrada a Deus e a gente passa a ser aquilo que agrada ao Senhor. Gente, milagre passa. Conversão genuína dura na nossa vida e na nossa posteridade. E nós temos que começar a pensar de uma forma muito reta, de uma forma muito, mas muito sábia, muito madura, o quão importante é o nosso processo de não negar Jesus. Quantas vezes eu e você fomos Pedro e provavelmente fomos Judas, só que o chamado é para que nós sejamos João, aquele que encosta a cabeça no peito de Jesus, aquele que dorme no peito de Jesus, aquele que é chamado de amigo. E essa reflexão bem no início da Semana Santa, não me espere falar de milagres e curas, eu não vou fazer isso. Milagres e curas já tem um monte de gente falando. Eu quero falar sobre um Jesus real. Ainda que ele não me dê nada, eu quero ser tudo para ele. De um Jesus que é real. De um Jesus que não precisa me dar, porque ele já se deu no alto do madeiro da cruz por mim. E quando ele se deu no alto do madeiro da cruz por mim, ali minha vida foi realmente transformada. Então eu quero colocar diante de Deus a minha vida. E eu quero ler para você essa passagem. Porque todas as vezes que nós recebemos poder do alto, todas as vezes que nós recebemos capacitação para fazer algo e a gente não faz, a gente está negando Jesus. Todas as vezes que nós somos chamados a dizer não para algo e a gente diz sim, nós estamos negando Jesus. Todas as vezes que as nossas vontades estão acima da vontade de Deus, nós estamos negando Jesus. Todas as vezes que o nosso coração tende a ir por um caminho que é contrário à vontade de Deus, nós estamos negando Jesus. E fica a pergunta, como que você viveu os 40 dias de Quaresma? Como que você viveu? Como foram as suas orações? Como foi a sua intimidade com Deus? Como foi o seu processo de olhar para si mesmo? E nós necessitamos. Como a gente necessita? Eu fico muito feliz, sim, quando Deus opera milagre. Eu fico muito feliz quando Deus opera maravilha.
Fico. Eu fico muito feliz quando Deus faz coisas inacreditáveis, fico. Mas eu fico muito mais feliz quando o coração se rende a Jesus de verdade. Em um tempo onde nós somos movidos pela emoção, em um tempo onde nós somos levados pelas músicas que nos chamam a atenção, em um tempo onde nós corremos atrás da graça, mas desprezamos Jesus no sacrário, aí complica. Quanto mais nós entendermos que é a transformação do nosso coração, o maior milagre que nós vamos viver, mais livres nós seremos para viver o sobrenatural de Deus. Quantas vezes nós o negamos? Quantas vezes? Quantas? E nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos fazer essa reflexão. Uma reflexão que toma o nosso coração. Uma reflexão que faz por nós a diferença. A diferença de não esperar um milagreiro. A diferença de não falar, olha quantas pessoas ele tocou. Mas a diferença de dizer, ele alcançou a mim. Ele alcançou a mim de verdade. E todas as vezes que o Senhor, ele alcança o meu coração, ele alcança a minha casa, ele alcança os meus, ele alcança a minha vida. Todas as vezes. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. E eu posso arriscar a dizer, quanto mais nós crescermos espiritualmente, e quando eu falo crescer, eu estou falando de maturidade. Eu não estou falando da quantidade de orações e horas que você passa orando. Eu estou falando de comunhão com Deus. A comunhão com Deus faz toda a diferença. A comunhão com Deus nos leva a um patamar completamente diferenciado. E nós, muitas vezes, somos aqueles que dizemos glória, glória, aleluia, hosana ao rei, mas o negamos com as nossas pequenas atitudes, o negamos com os nossos atos, com os nossos gestos, o negamos. Quantas vezes nós o negamos? O negamos porque não temos disposição para assumir nossa vida, o negamos porque fazemos da nossa vida um lugar frequentado por qualquer tipo de pessoa, o negamos porque muitas vezes falamos daquilo que não é da nossa conta, o negamos porque muitas vezes guardamos mágoa, ódio no coração, nós o negamos. Nós o negamos. O Senhor é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, sim. Inclusive de mudar a rota do nosso coração. Inclusive de mudar a rota do nosso pensamento. E quando eu olho para Pedro, Pedro andou com Jesus. Pedro era um dos mais íntimos. Jesus tinha 12 apóstolos. Mas ele chamou somente 3 de amigos. E Pedro era um desses 3. Pedro era um desses 3. E sendo tão próximo, vendo tantas coisas, ele também o negou. É a mesma coisa que nós fazemos. É o mesmo. Vamos à igreja, comungamos, recebemos Jesus, rezamos o Santo Terço. Muitos aqui são evangélicos, vão, frequentam o culto, cantam músicas maravilhosas e nós continuamos os mesmos. E pode ser que essa partilha ela traga um incômodo no seu coração. Pode ser que essa partilha ela venha, você fala, não é isso que eu quero ouvir. Mas eu só posso te dizer uma coisa. Nada vai te levar para perto de Deus senão a verdadeira conversão. Nada vai te aproximar mais do Senhor senão a verdadeira conversão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor que faz infinitamente mais. E faz por nós. Bendito seja Deus, se Ele não me der o que eu quero. Mas se Ele estiver comigo, eu vou morar no céu. Quando nós paramos para pensar nessas realidades, nós paramos de correr atrás de bênçãos e desejamos seguir a Ele que é poderoso, a Ele que é grande, a Ele que é forte, a Ele que é fiel. Quando nós paramos de desejar só o que Ele pode fazer, a gente vive conversão verdadeira, retidão, santidade, busca por Ele. Buscar por Ele. Somos falhos, temos pecados, vamos errar, mas Ele continua sendo nosso Senhor. Ele continua sendo nosso Senhor.
Não adianta cantar músicas e chorar dentro da igreja se o seu coração não chora por todas as vezes que você negou Jesus. Nós colocamos pessoas no lugar de Deus, nós colocamos dinheiro no lugar de Deus, nós colocamos cargos no lugar de Deus, nós colocamos o nosso Instagram no lugar de Deus, nós colocamos tantas coisas no lugar de Deus, mas quando nós precisamos, nós corremos até Ele e dizemos: ó Senhor, vem em meu socorro. Ele vem. Mas as consequências daquilo que nós fizemos, nós teremos que assumir. Ele é o Senhor. Um Deus que faz, um Deus que impera. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro estava no pátio. Embaixo veio uma criada do sumo sacerdote e quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, esse Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Nós temos negado o Senhor na nossa vida. Nós temos negado o Senhor na nossa vida com a nossa preguiça. Nós temos negado o Senhor na nossa vida com a nossa falta de posicionamento. Nós temos negado o Senhor na nossa vida com a nossa procrastinação. Nós temos negado o Senhor na nossa vida com a forma com que nós lidamos com as pessoas. Mas nós queremos um milagre. É bonito falar que Jesus curou. É bonito falar que Jesus fez, que Jesus curou, que Jesus fez tantos milagres físicos, mas o maior milagre que o ser humano pode receber é a sua transformação, o seu crescimento interno. Nós temos pessoas hoje frequentando igrejas, mas nós temos pouquíssimas pessoas que são frequentadas pelo Senhor. Nós temos pessoas hoje se levantando em multidões, bradando: Ele é rei. Mas nós temos pouquíssimas pessoas dizendo: seja rei na minha vida. O que for necessário abrir mão para que tu sejas rei, eu abrirei, Senhor. O que for necessário fazer para que o Senhor faça na minha vida, eu abrirei. Eu acho que eu estou falando baixo, né, gente? Melhorou? Melhorou agora? Que o som tá normal aqui. Eu acho que eu tô falando baixo. Melhorou? Diz aí. Tô só esperando vocês dizerem se vocês estão me ouvindo. Porque o som aqui tá normal. Quando nós passamos a entender quão miserável nós somos, quando nós passamos a entender o que o Senhor ele pode fazer por nós, quando nós passamos a entender que Ele é o Senhor de todas as coisas, nós queremos que Ele faça morada no nosso coração. Nós queremos que Ele faça morada no nosso coração. Eu já contei para vocês. Eu queria um milagre físico de Deus, Ele não me deu. Eu orei, Ele não me deu. Eu pedi, Ele não me deu. Eu clamei e Deus não me deu. E eu disse para Ele: Tu sabes todas as coisas. Nós não estamos aqui por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Quão necessários seriam as lives, as adorações, as partilhas, que nos levasse à reflexão. E não é que eu apontando o dedo para você, não é que eu julgando você, sou eu olhando para dentro de mim, fazendo o mesmo questionamento. Quem é você quando as pessoas não estão te vendo, Alessandra? Quem é você quando você não está com o microfone na mão? Quem é você? O que está no seu coração? O que te move? Essas são as perguntas que eu tenho feito ao longo dos anos. Essas são as perguntas que eu tenho feito ao longo dos anos. O Senhor é aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais.
principalmente de nos mostrar onde nós precisamos mudar. Eu gosto de ver quando as pessoas falam assim para mim: Alessandra, eu conheci Jesus ontem, né? Ai, mas a minha vida não muda. Você faz um estrago uma vida inteira. Você anda nos caminhos errados uma vida inteira. Você faz inúmeras coisas uma vida inteira. E aí você quer que Jesus mude a sua história em 2 segundos? Tudo que nós fizermos tem consequência. Mas Ele nunca deixará de estar conosco. Ele nunca deixará de estar conosco, porque Ele é o Senhor. A pergunta que não quer calar: quantas vezes você negou Jesus? Nessa semana maior, a reflexão é: quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós o deixamos de lado à margem? Quantas vezes? Quantas vezes nós o buscamos simplesmente para Ele nos dar algo, mas nós não sabemos o que é ter relação com Deus? Pega hoje a grande maioria dos católicos, pega hoje, como se fosse um censo do IBGE, e pergunta para os católicos, ou pelo menos para aqueles que se dizem católicos, qual é o seu nível de intimidade com o Senhor? Como você tem abastecido a sua vida diária com o Senhor? Como? Como você tem abastecido a sua comunhão com Deus? Quanto tempo você tira para ficar com Ele? Sem pedir nada. Porque se for uma live dizendo que vai ter cura, vai ter libertação, se for um encontro, vai lotar. Ai, como eu sou assim, louca para aparecer um momento em que todas as pessoas que vão estar... Você não pode pedir nada para Deus hoje, porque você vai adorá-lo. E eu quero contar algo para você. Deus faz muito mais na adoração do que no momento em que nós estamos pedindo. Porque quando nós estamos adorando, nós sabemos a quem nós estamos adorando. Mas muitas vezes, quando nós estamos pedindo, nós estamos focados só em receber a graça. Quantas vezes você tem entrado para o seu secreto para buscar a Deus, independente se Ele vai curar a tua casa, se vai libertar o filho ou o marido, se vai abrir a porta de emprego, se vai tocar na tua loja, se vai curar o teu câncer? Quantas vezes você tem buscado a Ele só porque você deseja estar na presença dEle? E eu posso dizer para você com toda a verdade da minha alma: o poder da adoração move o céu. Quando eu adoro ao Senhor, eu sei a quem eu estou adorando. E o meu coração, ao adorar o Senhor, está ali despretensiosamente. Despretensiosamente. Eu estou ali porque eu estou dizendo para Ele: eu estou aqui contigo, eu te adoro, independente do que tu fizeres, porque tu és o meu Deus e eu reconheço a tua grandeza e a tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha história. Quantas vezes nós temos feito isso? Nós negamos a Ele. Todas as vezes que nós só temos interesse, mas nós não queremos comunhão. Nós negamos a Ele. Negamos a Ele. Todas as vezes que eu coloco os meus interesses acima de estar no centro da vontade de Deus, eu estou negando a Ele. Todas as vezes que as minhas vontades sobrepõem a vontade de Deus, eu estou negando a Ele. Todas as vezes que eu não faço bom uso da minha vida, da minha história, que eu não faço bom uso da minha língua, da minha mão, dos meus pensamentos, eu estou negando a Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Todas as vezes que eu me afasto dele, eu estou negando a Ele. Todas as vezes que eu só me aproximo dele porque eu quero algo, eu estou negando a Ele. Eu estou negando a Ele. Nós temos feito a nossa escolha há muito tempo.
Nós temos feito a nossa escolha há muito tempo. E a nossa escolha nem sempre é fazer a vontade daquele que está acima de todas as coisas. A nossa escolha, muitas vezes, é fazer a nossa vontade. E ai, se Deus não fizer o que eu estou pedindo. Eu não vou amar mais a Deus se Ele não fizer o que eu estou pedindo para Ele. Só que todas as vezes que Ele te dá capacidade, todas as vezes que Ele manda você levantar, todas as vezes que Ele diz assim, você não precisa ser forte, você pode chorar, mas você simplesmente se esconde no seu mundo, se coloca num papel de Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não olha para mim, você está negando a Ele. Porque é impossível. Deus não nos vê. Ou Eline, né? Você falando que está triste por perder o emprego. Ninguém fica feliz por perder o emprego, mas a perda de um emprego não é o desfecho final da sua história. A perca de um emprego não é o desfecho final da tua história. Perder a salvação, sim. Emprego, você se reinventa. Você vai olhar quais são as suas habilidades, suas competências. Você vai melhorar o que precisa melhorar, tá? Se tem alguma coisa que você precisa aprimorar, você vai aprimorar, você vai bater em outras portas certas, você vai declarar como profetisa da casa de Israel que Deus é Deus que pode abrir portas para você. Se não for CLT, tu vai começar a fazer alguma coisa. E triste, eu te falo com todo o amor do meu coração. Triste não é você perder o seu emprego. Triste é você perder a sua salvação. Triste é você perder a sua fé. Triste é você perder a sua esperança. Triste é isso. E nós negamos ao Senhor todas as vezes que nós olhamos para uma dor na nossa vida, para uma situação na nossa vida. E nós temos medo daquela situação porque a gente acha que aquela situação vai nos engolir. Nós negamos a Deus quando a gente diz assim, eu confio em Ti, mas será que Ele vai fazer por mim? Eu confio em Ti e vou te falar mais uma coisa. Eline, eu acho que é o seu nome, né? Você e milhares de pessoas estão passando pela mesma situação. Só que existe a diferença entre você e outras pessoas. Se você conhecer a Deus verdadeiramente, você tem direito de chorar. Você perdeu seu emprego, chora mesmo. Você tem direito de ficar triste. Pode ficar. Pode ficar. Mas você tem o dever de olhar para Ele e falar: todas as coisas se renovam nele. A alegria do Senhor, ela virá. Se ela não vier, porque a porta que eu queria foi aberta, ela vem no meu coração para me trazer esperança, paz, certeza de todas as coisas. Pedro foi avisado pelo próprio Jesus que ele o negaria. Gente, nós somos Pedro. Nós somos Judas. Mas muitas vezes, não é uma nem duas. E nós podemos estar ali com o rosário na mão, Senhor, Senhor, e ainda assim ser Pedro e ser Judas. Mas o chamado do Senhor para mim e para você, seja João. Seja João. Seja aquele que conhece o coração do seu Deus. Para de negar a Deus. Para de abrir mão daquilo que é real e concreto na sua vida a troco de nada. Ale, porque é muita dor, porque é doença, porque é sofrimento. Eu entendo. Ale, porque são tantas realidades. Eu entendo. Eu entendo. Mas o Senhor, Ele nunca nos desampara. E todas as vezes que eu olho para as situações que eu estou vivendo, e eu acho que aquilo é maior do que o poder de Deus, eu estou negando a Deus. E eu só estou dando palco para o demônio. Não, Maria, não é João Evangelista, não. João Apóstolo.
João Evangelista, desculpa, eu tô achando, tô pensando em João Batista. João Evangelista mesmo. Ixi! Eu Batista Evangelista confundi, mas é João Evangelista mesmo. Eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso ter atitude. Todas as vezes que eu me acomodo numa situação, eu estou negando a Deus. Todas as vezes. Todas. Me falta isso, me falta aquilo. Pela força do Deus que impera sobre a sua vida, levanta e anda. Come da palavra. Levanta e anda. Todas as vezes que eu resolvo me apegar em pessoas e colocá-las em primeiro plano, eu estou negando a Deus. Pessoas podem ser amadas, mas nunca idolatradas ou veneradas. Somente o Senhor é digno de ocupar lugar real na nossa vida e na nossa história. E que nós possamos, nesse dia, nessa hora, obter do Senhor a graça de olhar para a nossa vida, de olhar para a nossa história e refazer a nossa rota. Farei partilhas muito curtas durante essa Semana Santa. E na sexta não farei partilha, porque a Sexta-feira da Paixão é dia de nós nos resguardarmos. É dia de nós adorarmos o Senhor. Mas até quinta-feira eu farei partilhas dentro daquilo que essa semana representa para a minha vida. Todas as vezes que eu sei que situações estão me levando para o buraco e eu não faço nada, eu estou negando a Deus. Todas as vezes que eu sou omissa diante de situações, eu estou negando a Deus. A Raquel está falando, encontrei meu sobrinho morto há 1 mês e meio e não saí da presença do Senhor. Bendito seja Deus na sua vida, Raquel. Eu não sei o que aconteceu, só posso pedir ao Senhor que seja conforto para você, para a família, para a mãe, né, para o pai, para que Deus possa confortar, mas que alegria saber, mesmo no meio da dor, nós não negamos a Deus. Mesmo no meio da dor, nós não negamos a Deus. Nós não negamos ao Senhor. Nós só o negamos quando a gente coloca qualquer coisa, seja dor, sofrimento, nosso prazer, nosso desejo, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa família, nosso marido, nosso filho no lugar de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar dele e nós temos negado e somos o povo do aleluia. E somos o povo da missa contemplativa e somos o povo que, ai meu Deus, mas dizer que ele é o Senhor não quer dizer que ele seja. Proclamar que ele é o Senhor é muito pouco. Deixa ele ser na sua vida e pare de o negar. Pare. Nós necessitamos hoje de entender aquilo que é partilhado. O Senhor é Deus que pode. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que impera. O Senhor é Deus que governa. O Senhor é um Deus que vai além de todas as coisas. A Cláudia está falando, meu primeiro marido tirou a própria vida e me deixou com uma filha de 5 anos. Vamos lá. E me deixou com uma filha de 5 anos e Deus me sustentou. E eu me ergui e comecei a caminhar novamente. E você, Alessandra, me ajudou. Que Deus... Todas as vezes que nós olhamos uma situação e a gente entende, por pior que seja aquela situação, aquilo não vai me destruir. Deus é muito maior. Deus é muito maior. Bendito seja o nosso Deus que tem o poder no céu, que tem o poder na terra, que faz infinitamente mais. Bendito seja o nosso Deus. Não negue ao Senhor. E que essa semana maior não seja só uma semaninha qualquer para você. Porque todo cristão que conhece ao Senhor não vai chorar porque Deus, ai Jesus, quanto sofrimento te olhar na cruz. Jesus está lindo, Jesus está ótimo, ressuscitou, está no céu, maravilhoso, está lindo. Todas as vezes que eu olho para a cruz eu falo, eu tenho feito isso contigo, fui eu, foi o meu pecado, foram as minhas transgressões, foram as minhas más inclinações, foram os meus falsos desejos.
Tem uma pessoa falando, ai, minha nora me humilha, o que é que eu faço? Coloca ela no lugar dela, você precisa de ser humilhada pela sua nora, por quê? Por que que o seu filho não se posicionou para parar a mulher dele? Para de frequentar os mesmos lugares, para de se fazer de vítima e se posiciona. Sua nora te humilha por quê? Você se sente humilhado por quê? O que que ela é maior do que você? A gente tem que começar a olhar para as nossas vidas, para a nossa história, de uma forma muito real. Alessandra, Jesus sofreu tanto. Se nós estivéssemos tão preocupados mesmo que ele sofreu tanto, nós evitaríamos cometer tantas atrocidades porque ele continua sangrando no seu coração. Muitas vezes nós vivemos uma obra de emoção, mas a gente não sabe o que é verdadeiramente o poder de Deus. Toma posse daquilo que Deus está te dando nessa hora, nesse dia, nesse momento. Que você tenha uma excelente Semana Santa e que essa segunda-feira santa seja para você refletir. Até na sexta-feira da paixão. E que no sábado de aleluia você possa dizer: bendito seja o Senhor que me ressuscitou. Bendito seja o Senhor que fez por mim maravilhas. Bendito seja o Senhor que fez por mim coisas extraordinárias. Não negue mais ao Senhor. Todas as vezes que você diz, Deus me abandonou, você abandonou a Deus quantas vezes? Deus se esqueceu de mim, você esqueceu de Deus quantas vezes? Deus não olha para mim, você tomou decisões sem pedir direção para Ele quantas vezes? O mínimo que nós temos que ter é a decência e a maturidade de olhar para a nossa vida e para a nossa história e pensar assim, quantas vezes eu não te convidei para estar comigo? Nós perdemos muito porque não o convidamos para estar conosco. Que nós paremos nesse exato momento de negá-lo e assumamos agora a capacidade de fazer coisas novas, de ser uma pessoa nova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Alessandra, eu tô com um processo na justiça. Ai, Alessandra, eu não tenho um emprego. Ai, Alessandra, tudo isso é complicado. Como que você vive nesse mundo sem ter trabalho? Você come como? Você paga suas contas básicas como? Não tem como. Mas o desemprego, a porta que não se abriu não é maior do que o Senhor. E todas as vezes que o seu medo ocupa o seu coração, você está negando a Deus. Pedro negou por medo. Só que quando ele recebe o Espírito Santo, e você conhece também, pega Atos dos Apóstolos e reflita. Quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele não nega mais o Senhor. E ele já não tem mais medo de morrer. E ele morre crucificado de cabeça para baixo, dizendo, não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Quando nós paramos de negar ao Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa história, em primeiro lugar, diante de Deus. A nossa vida e a nossa história no lugar. Nós colocamos a nossa vida e a nossa história primeiramente ali na presença de Deus. Nós somos abastecidos. Coloque a sua vida primeiramente na presença de Deus. Em primeiro lugar, tudo na sua vida, coloque diante de Deus. Tudo em primeiro lugar, coloque diante de Deus. Tudo. Família, dinheiro, casamento, trabalho, tudo em primeiro coloque diante de Deus. Primeiramente diante de Deus. E todas as coisas serão renovadas. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem pressa de que nós sejamos inteiros, restaurados e renovados pelo poder do alto. Pelo poder do alto. Bendito seja o Senhor que fez por nós infinitamente mais. Bendito seja o Senhor que se levantou em nosso favor. Não dá mais para negar o Senhor chegar. Chegar. Chega. Coloque tudo que está na sua vida em primeiro diante de Deus. Ah, meu filho, primeiro diante de Deus. Antes de falar com qualquer um, primeiro diante de Deus. Ah, porque a porta do emprego. Não fale com ninguém primeiro. Tudo na sua vida primeiro diante de Deus. Ah, porque meu casamento primeiro diante de Deus. Ah, porque meu namoro primeiro diante de Deus. Ah, porque minha loja primeiro diante de Deus. E não deixe o medo se instalar. Todas as vezes que o medo se instala no meu coração, eu estou dizendo para Deus, tu é uma balela. Tu é uma balela. Tu não tem poder para nada. E nós precisamos vencer tudo aquilo que impede de nós enxergarmos
a soberania e a grandeza de Deus. Que Deus te abençoe. Que essa partilha possa frutificar o seu coração. Como eu disse, essa Semana Santa serão partilhas curtas, mas que você possa reavaliar aquilo que você tem vivido com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tudo primeiro diante de Deus. Tudo primeiro diante de Deus. Não negue o Senhor. Não negue o Senhor. Não negue o Senhor. Não é só Pedro. Nós somos Pedro também. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.